Olá, meus irmãos, meus amigos, quero saudá-los, desejando um feliz sábado a todos. Vamos ao estudo da lição número 3, dentro do contexto da lição do trimestre, que fala sobre o livro de Isaías, esse livro espetacular, maravilhoso, cuja mensagem central é Consolai o meu povo. A lição número 3 tem como título Quando tudo desmorona, ou quando tudo falha. Muitas vezes em nossa vida, nós passamos por situações onde as coisas parecem não ter saída. Disse um pensador chamado John Newton o seguinte: há muitas coisas que o mundo chama de decepção, mas não existe tal palavra no dicionário da fé. O que para os outros podem ser decepções, para os crentes são indicações do caminho ou dos caminhos de Deus. Sabe as palavras de John Newton? Precisamos ter perseverança, ter fé. O verso áureo da lição está em Isaías 7, verso 9, diz assim: se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. 3 amigos se encontraram, e um deles então disse com uma certa melancolia: eu estou muito triste, porque eu perdi em um acidente minha esposa e meus 2 filhos. E abaixou a cabeça em extrema tristeza. O outro disse: lembram-se de como eu era rico, como eu tinha bens, como eu tinha carros e como eu tinha imóveis? Pois eu perdi tudo. Estou começando do zero. E abaixou a cabeça tristemente. O terceiro amigo olhou para os dois e disse: você perdeu sua esposa e seus filhos num acidente, mas pela fé que você tem, com certeza vai reencontrá-los um dia, na manhã da ressurreição. Olhou para o outro e disse: você perdeu os bens dessa vida, mas é um homem empreendedor, um homem que sabe negociar, com certeza vai reconquistar os seus bens. Mas eu perdi uma coisa que ninguém pode me restituir. Eu perdi uma coisa que é a pior de todas. Eu perdi a fé em Deus. E abaixou a cabeça e lágrimas rolaram pela sua face. A pior coisa do mundo é perder a fé. Quando tudo falha, quando as coisas não acontecem do jeito que nós pensamos, quando na vida passamos por altos e baixos, passamos por tristezas, passamos por sucesso, passamos por fracassos, e há momentos em que construímos relacionamentos e eles se desmoronam. Existem situações em que nós temos bens, situações em que nós temos muita fé, em que nós temos bênçãos, confiança em Deus, confiança nas pessoas. Mas há momentos em que o nosso mundo desmorona e ficamos sem ação, ficamos na impotência diante dos fatos. Nessa hora, quem é que nos auxilia? Nessa hora, quem vem estar conosco? Quem oferecerá o ombro amigo? Quem se importa? Quem vai estar conosco? Por isso que não devemos esquecer que o problema das pessoas ao nosso redor é também o nosso problema, porque pode nos afetar. Porque nós precisamos estar confiantes em Deus e confiantes nas pessoas também. A lição dessa semana vai falar sobre o rei Acaz. O rei Acaz ele estava numa situação muito delicada. Houve a divisão dos reinos por Jeroboão, quando o filho de Salomão queria impor pesados impostos. Jeroboão se rebelou e dividiu Israel, que eram 12 tribos, em 2 nações. Uma nação ficou com 10 tribos e outra ficou com 2 tribos. E então, essas 2 tribos é onde estava o rei Acaz. E as outras tribos, então, resolveram se reunir contra o rei Acaz. E pediram o auxílio da Síria. E o rei Acaz estava numa situação muito delicada. Para ele, o mundo estava desmoronando. O que é que ele devia fazer? Ele podia fazer 2 coisas. Pedir ajuda divina ou pedir ajuda do rei da Síria. Essa seria uma situação muito lógica naquele momento. Pedir auxílio para um poderoso exército humano que poderia livrá-lo. Mas o preço disso seria muito alto. Ele poderia se colocar nas mãos divinas, mas aí ia precisar de muita fé. Porque para lutar contra os aliados, contra os inimigos aliados, o rei Acaz não tinha exército suficiente para lutar. Então ele poderia confiar em Deus. Muitas vezes nós, quando estamos diante de batalhas da vida, nós não confiamos plenamente em Deus. Colocamos nossa confiança no braço humano. Como disse o texto bíblico, uns confiam em carros e outros confiam em cavalos, mas eu confiarei no nome do Senhor. Eu tinha uma tia que tinha muitos problemas na vida, era cristã, uma adventista. E um dia ela teve problemas no seu relacionamento familiar. O esposo passou a agredi-la. E ela então, o que fez? Ela procurou uma situação adversa. Ela procurou uma mãe de santo. Aliás, uma vizinha, sabendo do problema dela, disse:
A senhora deveria ir comigo numa mãe de santo. Traga uma roupa do seu marido e uma fotografia. Ela vai fazer um trabalho e o seu marido vai comer aqui na sua mão. A minha tia, que era uma adventista, acreditou nessa falsa promessa e foi nessa mãe de santo. E aparentemente parece que a coisa se resolveu. Mas depois tudo virou ao contrário. E o casamento dela virou um verdadeiro inferno. Por isso, procurar o lado humano muitas vezes pode representar uma perda muito grande. Procurar o lado divino significa colocar fé no poder de Deus. Por isso que nós podemos dizer que aquele que Isaías disse é uma verdade muito grande, que está no verso 8. Se vocês não ficarem firmes na fé, vocês com certeza não resistirão. Vamos estudar nessa semana como foi que o rei Acaz ele colocou a confiança no ser humano e não em Deus. Vamos aprender algo espetacular nessa semana. Que Deus nos abençoe. Transmita essa lição para outras pessoas que poderão estar precisando dessa palavra de alento nessa semana. Que haja um feliz sábado, possamos então ter a bênção de Deus na nossa vida. É o que eu desejo em nome de Jesus para você. Muito obrigado por sua assistência. Muito obrigado por sua preferência. Deus ajude a todos nós. Amém.